essa não é daquelas que caem lateralmente, não, né? Oi, tudo bem? Que isso é uma saída espetacular, né? O cara que cai no meio. Então, tudo bem. Vamos falar de sexo virtual, então vou falar um pouquinho e depois a gente vai conversar. Eu sou um pouco alérgico aos discursos nostálgicos, embora eu esteja envelhecendo, o fato como todo mundo, aliás, mas a velhice não me torna nostálgico. Então, digo isso porque quando se fala de um tema como sexo virtual, relacionamentos via internet, esses temas todos, a atitude básica, imediatamente evidente ou cuidadosamente escondida, é algo como nos nossos tempos não era assim, né? Bom, como se isso fosse, aliás, alguma coisa na qual nos encontramos imediatamente, numa dimensão de cumplicidade ou de aprovação recíproca. Estamos todos de acordo para pensar que sei lá, o Facebook é uma pura expressão da sociedade narcisista, o que também é possível que seja, mas a sociedade narcisista não foi inventada pelo Facebook, existia muito antes. O Facebook, no melhor dos casos ou no pior dos casos, é uma expressão do narcisismo contemporâneo. Falaremos disso depois, eventualmente, mas o que nós fazemos, o que mais fazemos geralmente é tratar o presente como se fosse uma calamidade e o passado como se sempre fosse uma idade de ouro perdida ou que está sendo perdida. Nesse sentido, os relacionamentos virtuais, vamos examinar ou mencionar pelo menos 3 casos: relacionamentos, tipo encontros, namoros e propriamente sexo virtual. O relacionamento virtual é quase sempre apresentado como se fossem uma ameaça para os relacionamentos reais, como se fossem, acabou, não tem mais relacionamentos reais, que então seriam a regra no nosso passado, e os relacionamentos reais são uma espécie em via de extinção e, infelizmente, nós vamos ter que nos contentar com relacionamentos virtuais daqui para frente. É tão óbvio isso, né, que geralmente nós aceitamos com mais facilidade a ideia de sites de procura de parceiros. Muito menos e com mais dificuldade a ideia de sites onde se pratica sexo online. Vamos voltar a isso depois. E quando falamos de sites de procura de parceiro, sempre falamos como, sabe, a questão é: será que os caras, então, depois, tudo bem, se encontram online, né, participam de, sei lá, o par perfeito ou qualquer coisa desse tipo, mas será que se encontra mesmo? Ou seja, o que os redimiria dessa falha que consiste em participar de sites de relacionamento, o que os redimiria seria o fato de finalmente se encontrar de verdade. Se as pessoas se encontram de verdade, são desculpadas. Porque aí é tipo, tá bom, serviu para alguma coisa. Isso geralmente nos tranquiliza. Eu acho essa posição que é recorrente, tanto nas páginas ou nos escritos dos críticos culturais, dos comentaristas, dos colunistas de jornal, e não só das páginas culturais, também dos colunistas nas páginas de tecnologia, o que é um cúmulo.
essa posição, eu acho essa posição um pouco ridícula. Um pouco ridícula pela razão seguinte. Eu não sei, mas vocês estavam, antes da chegada da internet, vocês estavam tão satisfeitos com suas relações? Com seus encontros, com sua vida sexual e com sua vida amorosa? Era tão maravilhosa assim? Eu gostaria que alguém me explicasse, porque a minha não era. Não era infinitamente melhor, não. Não. Alguém dirá, não, tudo bem, mas enfim, pelo menos essas relações eram reais. E agora não. Bom, vamos voltar sobre essa questão de eram reais. Mas a primeira questão será outra. Será que existia mesmo? Né? Eu ouço pacientes, em particular, que um dia, depois de muita hesitação, porque eles ou elas têm que realmente ultrapassar uma espécie de inibição quase moral que eles ou elas sentem para se afiliar a um site de relacionamento, como se aquilo fosse um pecado mortal. Tá? Eu entrei no site, meu Deus, o que o Papa vai dizer disso? O Papa está lá online, né, com outro... mas com um pseudônimo, né, que nem vocês todos. Bom, tem aquela defasagem moral, porque Roma geralmente está em outro horário. Mas, enfim, tem realmente uma espécie de hesitação moral. Aí as pessoas comentam, bom, entrei finalmente, mas aí eu estou recebendo, sei lá, 20, 30 e-mails a cada semana, mas, uma gente, não dá para responder, não dá para acreditar. E é engraçado, porque antes disso, será que você recebia 20 cantadas por semana? Me diga onde você mora, porque eu quero ir para lá. Como assim? Evidente, 20 cantadas por semana e provavelmente vai ser uma pessoa por mês que parecerá mais ou menos interessante e valer a pena de uma resposta. Mas essa é a média normal de qualquer tipo de relacionamento humano, aliás, não necessariamente amoroso ou sexual. A única grande diferença é que você está recebendo 20 e-mails por semana e antes não recebia nada. Fora isso, essa história que os relacionamentos ao menos eram reais. E agora não, né? Agora são virtuais. Mas escute, desde quando o sexo é real? Quem tem sexo real são os mamíferos inferiores. Desculpem o inferior, porque não tem nada de inferior, mas, enfim, é a classificação biológica. Eles têm, em princípio, em tese, sexo real, porque tem estímulos reais, tipo a fêmea está fecunda porque isso é manifestado pelo cheiro, por causa das mensas, então, tudo bem. O macho se excita com isso automaticamente, é um reflexo, e vai lá e faz o seu dever. Isso é sexo real. Nós somos os únicos mamíferos e os únicos animais nos quais, aliás, muito engraçadamente, as menstruações não são o índice da fecundidade, mas ao contrário, né? Porque somos os únicos mamíferos que dissociaram completamente o desejo sexual da função reprodutiva. São dissociados biologicamente. Nós não precisamos da perspectiva de que vamos reproduzir para nos excitar. Para nos excitar, aliás, não precisamos de nada de real, precisamos só de fantasias. A conclusão disso, a gente pode gostar ou não gostar, mas a conclusão disso é que nós não transamos com parceiros, nós transamos com fantasias, cada um com a sua. Eventualmente, o parceiro com quem nós nos enfiamos na cama serve para
vestir as nossas fantasias como se vestisse uma camisola ou um pijama listrado, tanto faz, mas veste as nossas fantasias. Sabe, o sexo é aquela coisa, o sexo real, entre aspas, é aquela coisa, tem esse exemplo muito bonito, que é o seguinte: você chega de longe num clube e olha lá e diz, olha lá, tem duas pessoas jogando tênis. Aí você se aproxima e diz, mas é estranho, porque não combina os movimentos, aí se aproxima ainda mais e se dá conta que, na verdade, o que você estava vendo de longe era um paredão para treinar, com uma pessoa de cada lado, jogando contra o paredão. E de longe você tinha a impressão que essas duas pessoas estivessem jogando uma contra a outra. O sexo é assim. De longe, quase parece que são duas pessoas fazendo sexo. Na verdade, cada um está jogando com a sua raquete e com a sua bola. Talvez depois eles se encontrem para tomar alguma coisa na sala do clube. Mas o princípio é que o que a gente chama de sexo real é o exercício de cada um com a sua fantasia, graças à presença de um outro. E, reciprocamente, se espera, mas nem sempre é necessariamente o caso. Então, isso seria o sexo real. E os relacionamentos eram reais, enquanto hoje seriam virtuais. Então, hoje as pessoas, por exemplo, a crítica clássica dos sites de relacionamento é que não, as pessoas estão mentindo. Hello? Porque antes de 95 ninguém mentia nos encontros. Não, mas você encontrava alguém sei lá, numa balada e todo mundo falava a verdade, estava tudo... Não, mas o que mudou? Ao contrário, o relacionamento e o encontro sempre se definiam como sendo uma espécie de baile de máscaras, onde talvez no fim da noite ninguém tira a máscara, pode ser que num acidente caia. Essa ideia que, sabe, enfim, só para voltar para isso, porque depois não vou mais pelo menos, na conversa quanto vocês quiserem, mas agora não vou mais falar disso, essa ideia que o Facebook teria, enfim, inventado, seria o autor, a culpa do narcisismo contemporâneo seria o Facebook, pelo amor de Deus. O narcisismo significa a coisa seguinte, que é verdade, na verdade, a personalidade narcisista nasce com a modernidade. Significa que nós vivemos num mundo onde quem diz quem nós somos são os outros. O olhar dos outros diz quem nós somos. Né? Porque, graças a Deus, é por isso que somos uma sociedade relativamente livre. Porque nós não somos simplesmente o lugar e a circunstância na qual nascemos. Nosso nascimento não nos define. O que nos define é o que os outros, no fundo, pensam de nós. Então, a opinião dos outros nos importa sumamente. Então, chegamos a uma coisa que se chama Facebook, onde cada um tenta construir uma certa imagem de si que propõe aos outros, tentando captar a aprovação dos outros para se confirmar naquela ideia de si que ele gostaria que os outros, na qual gostaria que os outros acreditassem. Isso é um pouco patético? É. A coisa mais patética são os sorrisos. Isso é uma coisa que não dá para aguentar no Facebook. Né? Eu acho que eu faria um novo Facebook, mas é proibido sorrir nas fotografias. Não pode. Perde, apagado. Apagado do Facebook. Vai ter que voltar, refazer tudo de novo e sem sorrir nas fotografias. Bom, é aquela coisa, sabe, tem várias pessoas que colocam o álbum inteiro da vida deles no Facebook, mas tipo 4.500 fotos. Esses são 4.500 sorrisos, mais os sorrisos dos amigos. É uma coisa persecutória. Mas, enfim, a ideia é que aquilo apenas é a expressão da nossa personalidade, que é uma personalidade narcisista nesse sentido, sem ser necessariamente patológica. Quando é patológica, ela é dolorosa,
mas ela é apenas a patologia do que já é normalmente a nossa personalidade, o que se espera que seja, uma personalidade suspensa à apreciação dos outros. Bom, uma outra observação preliminar que eu queria fazer antes de falar de 3 casos para chegar mais perto da questão de sexo virtual é a seguinte, é que é bom falar disso agora, porque justamente nos últimos meses a literatura, embora, claro, os intelectuais digam que não se trata de literatura, não sei porquê, mas a literatura se vingou. Os romances de E.L. James e Sylvia Day e companhia mostraram que a virtualidade do sexo produzida pela leitura é quase tão importante quanto a que a internet produz. Afinal, são quantos milhões de exemplares os romances de E.L. James? É uma coisa absurda, insensata, né? É mais que Paulo Coelho, é uma coisa impressionante. E não é contraditório. E a coisa divertida é que esses romances estão tendo efeitos realmente na vida das pessoas. Estão tendo aquele efeito tipo produzindo uma volta, não necessariamente uma adesão às fantasias em jogo nos próprios romances, mas uma volta das leitoras e dos leitores às suas próprias fantasias. Então, uma certa volta de interesse, de novo, não pelo outro, mas por suas fantasias, que é com elas, como disse antes, que a gente se relaciona. Bom, vou tomar 3 casos de sexo virtual que, mais ou menos, cobrem o campo do sexo virtual. Não estou falando dos relacionamentos virtuais, que seria um tema bem mais amplo. O primeiro caso inclui tudo o que é hoje a prostituição à distância. Se você quer dar uma olhada, vai num site que se chama aí realmente tem uma concorrência infinita, né? Mas um site que se chama amorproibido.net. Tem um lado, tem o que tem, ou seja, fundamentalmente tem alguém que começa a dialogar, que na verdade é um programa, mas que começa a dialogar com você na hora, para que você não saia apavorado. Porque é engraçado, porque isso produz inibição, né? Você chega lá, aparece na tela, oi, quem está aí? Opa, não, aí você não faz nada, acredita, o que é? Não está gostando de mim? Não, espera um momento. E aí você, o que lhe é proposta, finalmente, nesse e muitíssimos outros sites, internet afora, o que lhe é proposta é uma espécie de relação, eu estaria a fim de dizer, claro, sem contato, mas uma relação carnal. Ou seja, no fundo, a ideia é que você pede para a pessoa que se mostra na câmera, pede para ela, ou ele, aliás, porque também tem largamente sexo, como é que se chama, prostituição à distância masculina, tem bastante. Você pede para fazer um certo número de coisas e vai pedindo. Cartão de crédito, né? Esse é o elemento crucial da vida online, né? O cartão de crédito. E o cartão de crédito compra tempo, 30 minutos, 40 minutos. Agora, tem uma série de vantagens sobre a prostituição, digamos, mais carnal e menos virtual. Pelo que eu vi e pelo que eu ouvi, geralmente, por mais que isso pareça bizarro, mas os homens aqui presentes que tiveram experiências com prostitutas sabem disso, é meio engraçado porque, com poucas exceções, os homens, na verdade, se inibem
nas relações com prostitutas. Ou seja, eles saem com a fantasia que porque eles estão pagando vão poder pedir montes e sei lá o quê, e mares. E, na verdade, quando finalmente levam uma mulher ou vão na casa, ou seja, onde for, se encontram com a mulher em questão, eles têm uma certa tendência a se tornar meninos. Meninos no dia de sua primeira relação. Então, o que é para fazer? E acaba inspirando uma certa ternura, sendo tratado como crianças, e saem raivosos. Mas fora esse tipo de história, que não é obrigatória, tem outras, claro. Mas é claro que à distância, aparentemente, as pessoas ganham em capacidade de pedir. Pedir para as pessoas que se prostituem fazerem ou mostrarem coisas que eles estão a fim de ver ou que colam com a fantasia deles ou delas. Bom, claro, a parte estritamente física é bastante controlada, né? Porque, no fundo, o princípio dessa coisa é que quem pede se masturba, geralmente tem muito menos ejaculação precoce, né? Porque o cara controla. Além do mais, como a ejaculação precoce é quase sempre produzida pela iminência da penetração, como não vai ter penetração, isso também é bom. Em regra, o propósito de um encontro com sexo mercenário não era muito diferente disso. A grande vantagem é que você não sai de casa. A segunda vantagem é que a outra pessoa liga a câmera, você não precisa. Então, mesmo do ponto de vista da discrição, é total, né? Discrição absoluta. Embora, claro, o IPI do seu computador vai, né? Mas também, não sei, não é que a gente tenha que se... Pode ser que em São Paulo, se Russomano ganhar, vai ter lista dos IPIs. Estou brincando. Mas não tem nenhum tipo de exposição. E a relação pode ser relativamente desastrada, mas não mais desastrada do que era. O segundo caso que me interessa é um caso do qual eu tive que me ocupar por um fato acidental, e é o caso de um site que tem um nome divertido, porque vamos ver imediatamente por si, que se chama o fuckbook.com, que é uma versão mais arrojada do Facebook. O fuckbook.com, dá para mostrar talvez a primeira página do fuckbook. Essas aí são fotinhos que, se vocês puderem observar de perto, não são sorrisos, né? São sorrisos realmente de outra ordem, mas tudo bem. Então, o fuckbook é uma versão hardcore. Podemos tirar aquilo, senão todo mundo fica olhando as fotos. E também não é bom para os olhos, são muito pequenos. Mas essa versão hardcore do Facebook, e no fuckbook, que aí efetivamente tem perigos, né? Tem perigos porque você sabe muito bem que no acesso a qualquer site desse tipo, você encontra uma série de barreiras onde você declara que passou dos, 18 anos, é 18 ou 21? 18, né? Mas, enfim, é uma declaração sua.
não tem como saber se você... Bom, então, é perfeitamente possível por alguém que tem 12 ou 13 anos abrir uma conta no Facebook e se relacionar, mostrar fotos e companhia. E vamos ver o quê? Porque existem duas categorias, duas modalidades de funcionamento no Facebook, que tem uma certa comunicação possível, mas relativamente pequena. Ou seja, tem aqueles que estão lá para se encontrar, ou para encontrar um parceiro ou uma parceira, por razões com finalidade decididamente sexual. Bom, mostram partes do seu corpo, claro, eventualmente uma fotografia, dizem o que querem e começam um diálogo cuja finalidade é chegar a um encontro. Bom, eu não sei dizer se eles são mais ou menos numerosos da segunda categoria. Para a segunda categoria, acessar, ter uma conta e conversar no Facebook com outros ou outras membros é o exercício sexual que eles procuram em si. É isso que está sendo procurado, é encontrar alguém com quem falar, conversar, eventualmente ligar as câmeras ou não, tanto faz, mas é isso que está sempre sendo procurado, e para esses últimos, quer dizer, para os primeiros, os que procuram, enfim, um diálogo, ou pelo menos uma conversa e uma espécie de relação sexual pela palavra ou pela câmara, sem se encontrar, são considerados com um certo desprezo, como sendo sei lá, perversos ou coisas desse tipo. E para os outros, os que preferem e procuram um exercício sexual em si, via câmera, ou mesmo só no papo, para esses, se encontrar nessa altura é quase cafona. E provavelmente desavisado, sobretudo se for precipitado. Qual é a vantagem do que pega? Qual é a vantagem? Qual é o interesse do Facebook relativamente ao que seria, por exemplo, a entrada em qualquer chatroom de sexo do UOL ou de um outro provedor? Bom, é que no Facebook, como no Facebook, você tem amigos, é construído um pouco na imitação do Facebook, tem uma série de amigos que você reencontra, vai lá cada noite quem está online hoje, quem não está, bom. Ou seja, você constrói uma espécie de relacionamento virtual, claro, de longo prazo. E se tudo funcionar certo, é a construção paciente, lenta, de fantasias às quais cada um se engaja. Então, tipo assim, vamos fazer assim, vamos nos encontrar, o que eu gosto é isso, o que você gosta é aquilo, você vai me fazer isso, eu vou te fazer aquilo, vai ser... Bom, essa descrição é aprimorada até chegar ao que seria um cenário fantasmático, que aparentemente tem um grande valor erótico para ambos, por alguma razão, ou seja, não necessariamente porque coincidiriam as duas fantasias, mas porque encontraram uma maneira de se enganchar, bom, funcionara. Chegar a um cenário que tenha esse poder. Isso me faz pensar num caso, engraçadamente, de sexo virtual desse tipo anterior à internet. Você vai me dizer como, é porque nos anos 80, na França,
Um caso que passou a integrar os casos expostos na minha tese. Nos anos 80, na França, foi criado um objeto que não teve sucesso no sentido que não saiu da França, e depois, a partir de 94, 95, quando o uso da internet se generalizou, não tinha mais sentido. Esse objeto se chamava o Minitel. O Minitel era um aparelho, na verdade era uma pequena tela de 13, se me lembro direito, uma tela, como uma tela de computador, de micro, que era associado ao seu telefone. Nessa tela não apareciam imagens, não era essa a questão, mas nessa tela surgiram os primeiros chats eróticos do mundo, na França, locais. Alguns gratuitos, outros pagos, pagos tipo por hora, debitado na sua fatura telefônica, o que produziu no começo um drama, porque as pessoas falavam enlouquecidamente e depois recebiam contas telefônicas letais. Mas, então, um dos casos que eu relatei na tese era a história de alguém que justamente fazia um pouco o que acabo de dizer, ou seja, em um diálogo aprimorado, ou pelo menos ao longo de um diálogo longo, ele aprimorava um cenário que seria realizado quando a pessoa chegaria na casa dele. E era um cenário masoquista, bastante puxado, digamos assim, e então, o que constituía para ele o ápice de seu interesse erótico era o fato de que, então, ele receberia essa outra pessoa ajoelhado, de porta aberta, e com a tela onde estava escrito tudo o que tinha se engajado a fazer, estava brilhando, luminosa e fixada, fixa, claro, porque ninguém estava mais usando, como se fosse uma espécie de decálogo do que deveria ser feito, do que deveria ser cumprido. Isso é uma questão muito interessante, porque nessa segunda categoria, a categoria dos que então consideram que o que eles procuram no fuckbook é exatamente o exercício sexual do qual eles precisam, acontece com frequência que na hora em que a perspectiva de um encontro se aproxima, um ou os dois amarela, ou seja, some. E dá para entender por quê? Porque uma fantasia elaborada dessa forma é sempre muito mais do que ela chegaria a ser elaborada mesmo ao longo de uma quantidade de encontros, entre aspas, reais. Levaria, ou pelo menos aquilo conseguiria ser dito só quando houvesse uma intimidade muito grande entre pessoas que se conhecem há tempo, enquanto lá o que acontece é que eles conseguem chegar diretamente a uma versão de uma fantasia que poderia estar e que vai ser, pode ser mesmo muito próxima do desejo de ambos, mas, justamente por isso apavora. Bom, será que essa versão, pegando a segunda, porque a primeira, afinal, é o primeiro grupo, são os que procuram aquilo para se encontrar. Aí não tem muito o que dizer, porque não são realmente muito diferentes do que é a vida sexual habitual, habitual antes da internet. Agora, os outros, os para quem o fuckbook, ou página análoga, ou programa análogo, se tornou um exercício sexual em si, pois bem, será que o sexo deles é melhor ou pior do que o sexo das pessoas que
mexem com o corpo do outro de maneira real. Eu não sei. Para mim a questão está aberta. Por ter sido, continuar sendo terapeuta de casal, eu acho que tem casais casados há muito tempo que talvez se beneficiassem de ter cada um uma conta no Facebook e se encontrarem lá. Poderia dar Isso poderia ser uma outra versão daquele filme delicioso ali, Um Divã para Dois. Poderia ser uma das coisas que o terapeuta de casal prescrevesse eventualmente ao casal. Mas quero chegar ao terceiro caso, que é o que eu considero o verdadeiro sexo virtual. Você se lembra de uma coisa que chamava SimCity? Alguém se lembra de SimCity? SimCity era um programa onde você escolhia um avatar, que geralmente era uma figura... Não, era sempre uma figura humana, e, em princípio, você participava de um mundo alternativo, mas nem tanto. Ou seja, no fundo, era um mundo parecido com o nosso. Você podia ganhar dinheiro, perder dinheiro, conseguir um apartamento, alugar um apartamento, amobiliar o seu apartamento, como perder, então, tudo, inclusive o apartamento, conhecer pessoas. E, de alguma forma, SimCity, entre outras razões pelas quais entrou num declínio progressivo, é porque o Facebook é uma espécie de SimCity. Só que não dá nem para dizer que sem os avatares, porque as fotografias do Facebook são os avatares de todos nós. Agora, existe um SimCity sexual. Eu queria pedir que a gente colocasse esse vídeo da primeira página de Red Light Social. E olhem a parte animada embaixo, vocês vão ter uma ideia. Você tem um avatar que escolhe e você circula por esse mundo, que é um mundo relativamente bonito do ponto de vista da sua construção gráfica. Circula, encontra outras pessoas, tem milhões de pessoas no mundo inteiro, muitas no Brasil também, dá para... só que a coisa é voltada para pode ir no cinema, ver filmes, jogar jogos eletrônicos, coisa divertida, mas a coisa é voltada principalmente para o sexo. Não sei se a gente consegue ver um pouco o que é um encontro sexual no Red Light. Deu, acho que deu, né? Rodou? Isso. Bom. Na verdade, entrar no Red Light Social é gratuito, mas gratuito não adianta nada. Porque se você não paga os 20 por mês que custa, você não tem acesso aos movimentos sexuais. Aí é péssimo. Aí você tem que entrar na área VIP. Se chama assim, chama área VIP. Não tem nada de VIP no fato de fazer sexo, mas aí é assim, bom. Então, pode fazer todas essas coisas que eu disse antes, efetivamente, pode ter uma casa, um apartamento, amobiliá-lo como você quiser. Agora, eu fiz a experiência de frequentar um pouco o Red Light Social e devo lhes dizer que foi um negócio realmente bizarro. Realmente bizarro. Eu tive a mesma experiência que eu tinha em SimCity, mas diferente pela dose de pimenta.
nessa história. E o que essa experiência tinha em comum é que me produz um impacto muito grande a sensação de alteridade do eu, a sensação de alteridade de mim mesmo. Porque você se vê, o seu avatar, claro, ele é diferente de você, você pode até fazê-lo, sei lá, uma mocinha de 25 anos, mas tanto faz, é o seu avatar, e você o comanda, o manda caminhar, ir à esquerda, ir à direita, falar com alguém, responder, não responder a quem fala para você, dançar quando a música... Bom, mas aquilo é você, e isso dá um sentimento de alteridade do eu, que é muito mais interessante do que a contemplação das fotos da gente no Facebook, onde a gente não tem essa sensação de alteridade, ao contrário, tem a sensação de que aquilo realmente nos representa. Aqui nós temos uma sensação de alteridade do eu e no limite, uma espécie de sensação da alteridade do desejo da gente. Aquilo é uma espécie de avatar do meu desejo, indo num mundo quase desconhecido e vamos lá. Bom. A outra impressão, outra coisa que me impressionou bastante é o choque inicial. O choque inicial, porque afinal, você está em casa, né, tranquilo, no seu laptop, tem aquele pirulito lá que vai andando, mas, quer dizer, se em qualquer momento você quer parar, baixa a tampa, acabou, né? Não precisa nem... Se não precisa nem dar um off, ou não precisa nem sair do jogo. Baixa a tampa e dorme, pronto. Mas, apesar da facilidade de saída, a presença lá é vagamente ansiógena. Como se você estivesse realmente entrando, por exemplo, numa balada onde não conhece ninguém. Aquela coisa ansiógena entre, opa, o que vai acontecer? E, oh meu Deus, onde é que eu me meti? Sabe, na fronteira entre essas duas coisas. Agora, a experiência de... Outra coisa muito interessante, e isso aprendi depois, e acho bem interessante, é que as pessoas escolhem avatares que são eventualmente muito diferentes do que eles ou elas são. Isso, primeiro, não tem nenhuma relevância, porque ninguém está naquilo para encontrar, na real, alguém. Não. A gente está lá para encontrar alguém lá. Então, que você diga que é loira enquanto você é morena, não tem nenhuma relevância, não vai ter que se explicar nunca. Primeiro. Segunda, o que importa muito mais é a relevância da fantasia, e não do lugar que a gente ocupa na fantasia da gente. Vou explicar, porque isso é um fato crucial. Ou seja, se eu tenho uma fantasia, sei lá, vou ir, digamos assim, cortar as coisas em pedaços grossos para ser claro. Os exemplos devem ser imperfeitos, senão não funcionam como exemplos. Se eu tenho uma fantasia sadomasoquista, o que me importa é que essa fantasia se realize lá com 1, 2 ou 3 parceiros que seja. O lugar que preferencialmente eu ocuparia nessa fantasia é bastante irrelevante. O que me importa é que ela se realize. O que, aliás, é o que se verifica também na dita vida real, que não é diferente, muito diferente do Red Light Social, que é que você pode realizar sua fantasia quase de qualquer posição dentro dela. Tem muito menos apego à posição que a gente ocuparia na fantasia sexual da gente do que a gente imagina. O que é muito complicado é mudar de fantasia. Mas dentro daquela fantasia, que eu seja aquele que açoita ou aquele que apanha, contanto que aquilo aconteça, tanto faz. Bom, então as pessoas escolhem geralmente o avatar que vai poder mais facilmente criar a situação na qual uma fantasia seja realizada. Bom, e a outra coisa é
que quando acontece uma transa, não acontece nada de muito especial, não é que tenha fogos de artifício, valeu, nada. Bom, acontece uma transa. Bom, é um tipo de acontecimento que não tem, que é realmente sexo virtual, porque não tem absolutamente nada a ver com os casos que eu mencionei antes. Ou seja, aquilo não é um estímulo masturbatório. Porque se for para se masturbar vendo bom, tudo bem, isso você pode ver, não precisa entrar em qualquer isso, pornografia na internet, tem tudo o que você quiser. Não, é uma experiência totalmente diferente, porque quem está gozando é realmente o avatar. É bizarro, mas tentem para acreditar. É muito bizarro. Bom, para concluir, será que, porque essa é a questão tradicional, que é sempre colocada quando se fala de sexo virtual ou de relacionamentos virtuais. Será que isso nos aproximou ou nos distanciou? Eu sempre penso, não sei porquê, mas cada vez que penso nessa questão, ou nessas afirmações que dizem que a internet nos distanciou, ao menos tanto quanto ela nos aproximou, ou que ela está nos transformando de maneiras inquietantes porque somos seres cada vez mais virtuais, etc. Eu me lembro de uma cena no meu alfaiate em Porto Alegre, chamava Paulo Nardim. Então, ele tinha um cliente português que vinha de vez em quando e fazia uma roupa. E um dia, enquanto o cliente português estava experimentando a sua roupa, o seu casaco, ou terno que fosse, um outro cliente entrou no ateliê de Paulo Nardim e disse a ele, alfaiate, a Paulo, disse: Paulo, você sabe a última do português? Paulo ficou super chateado, né? Porque, claro, o outro não sabia que o cliente que estava sendo bom era justamente. Imediatamente disse: o senhor aqui é português, justamente. Então, tudo bem, a do português não foi contada, mas Paulo ficou extremamente inibido, atrapalhado, enfim, envergonhado pela situação, e daí ele para tentar apaziguar o seu cliente, perguntou para o cliente, disse: não, mas vocês também lá em Portugal têm piada de brasileiro, né? Ao que o cliente português feroz, mostrando uma inteligência acima da inteligência portuguesa média, mas ele então, interrogado, então, vocês também têm piada de brasileiro? Ele disse: será que precisa? Que, na verdade, foi muito bom. Pois é, essa é a resposta que eu sempre estou a fim de dar quando me perguntam se a internet nos distanciou. Será que precisava nos distanciar? E será que tinha como nos distanciar? Bom, vou parar aqui, vamos poder conversar. Obrigado. Passamos agora para o debate com a plateia, né? Depois dessa leitura e interpretação dos nossos desejos, né? Digamos que é isso que o Contardo nos propôs. Então, quem tiver vontade de participar, levante a mão, por favor.
Procurem Pronto, serem objetivos. vamos levantar. Deve ter muita pergunta, mas procurem serem objetivos. Obrigado. Aguardem só um segundo que a câmera chegue até vocês. Está sendo gravado, né? Lembramos também que nós estamos na internet e depois veremos quais são as perguntas. Tudo o que você disser sobre seus hábitos na internet está online. Estão lá. E vai estar amanhã no YouTube. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Marcela. Diga. Bom, eu queria primeiro... Você usou a imagem do tênis para o sexo. Na verdade, eu lembrei de uma outra imagem que foi trazida aqui pelo Rubem Alves. Que existem essa possibilidade no encontro, onde um joga contra o outro, né, para cair a bola. E eu imagino que exista um sexo onde a imagem do Rubem Alves é muito romântica e eu gostaria de compartilhar, que é o frescobol, onde você busca jogar a bola na mão do outro, né? Então, eu imagino que exista uma sexualidade também nessa posição e não só como a outra, né? Esse é um comentário. Sem dúvida. A outra é uma pergunta. Não sei se você assistiu o filme Confiar, que é de uma adolescente de 14 anos, em que ela entra num chat e há uma mudança de personagem. Lembrou? Não, me lembro do filme, mas não vi. E aí o namoradinho, ele começa com a mesma idade que ela e aos poucos ele vai aumentando até que no encontro ela encontra um homem bem mais velho e é abusada por ele, né? Há um estupro. Então, assim, eu gostaria se você pudesse falar alguma coisa sobre isso, né? Assim, essa mudança de personalidade, né? Essa distorção e os riscos disso. E a última coisa, se existiria a possibilidade de que a internet... Você está falando de um mundo aí que eu jamais imaginaria existir, né? O Facebook ou o outro lá. Eu achei até interessante descobrir isso. Eu agradeço a sua pesquisa. Até me interessei, né? Fiquei super curiosa para saber o que é isso, né? À noite eu vou lá, né? Enfim, mas como uma possibilidade... Será que a internet possibilita uma vida onde você tem um instinto muito reprimido, reservado, e aonde nessa vida virtual tudo acontece, né? Esses instintos mais diferentes possíveis, né? E a possibilidade de um encontro de amor. Escute, eu não estava pensando que no tênis a gente necessariamente esteja jogando um contra o outro, até porque a maior parte do tempo no tênis você não joga necessariamente uma partida, você bate bola. Mas o que me importa naquela imagem é que cada um está jogando com um paredão. Um ideal, por mais que seja legal, no qual duas pessoas estariam jogando juntos, eu nunca vi. Eu nunca vi em 35 anos de clínica e 64 de vida. Então, para mim, aquilo não tem. Não tem sentido que, digo, existe sexo entre pessoas. Agora, eu sei que é uma frase um pouco ridícula, mas Lacan dizia que não tem relações sexuais, o acento é sobre relações. Sexo tem a beça. Relações, o que não significa que não seja possível se amar e ter sexo junto. E se adorar depois, antes e companhia. Mas é um momento diferente e naquele momento a gente brinca com a bola da gente, a raquete da gente, a fantasia da gente. Não acho que seja um drama. Acho tudo bem. Não preciso, não acho que isso seja... Não é uma coisa que eu lamente. Bom, agora,
a história do Facebook, eu, na verdade, vim a conhecer o Facebook numa circunstância muito parecida com a que você descreve. Né? Vim a conhecer o Facebook do ponto de vista profissional, porque tive que me ocupar de uma adolescente que tinha se engatinhado lá dentro de uma maneira que estava ficando preocupante e comprometedora, embora não tenha acontecido nada dessa ordem. Na verdade, não aconteceu nada dessa ordem. O que é interessante é o seguinte, não é que tinha um pedófilo caçando meninas, é que a menina em questão se apresentava como tendo 32 anos no Facebook. Então, recebia retorno de homens de 30, 35, 40 que fossem, mas os quais pensavam que estavam lidando com uma mulher. Coisa que não é muito difícil, porque você entra naquele... Primeiro, é só, claro, não pode fotografar o rosto, mas o resto pode mostrar. Segundo, no diálogo, não é muito difícil para uma menina pegar as palavras certas de um diálogo, mesmo de um diálogo forte, digamos assim, carregado. Bom, então... eu acho que esses riscos existem. Eu acho que a internet faz o que pode, o que é relativamente muito pouco, né? Porque essas verificações de idade... O problema não seria tanto caçar, por isso digo, o problema é impedir o acesso a... impedir acesso se tornou praticamente impossível, né? Os programas que fazem uma seleção, os famosos parental control, são muitos falhos e qualquer, pelo menos um grande número de adolescentes, mesmo pré-adolescentes, dispõem de um acesso ilimitado ao seu computador, noite e dia. É muito difícil. Eu acho que, vamos ter que conviver com essa parte de risco. Agora, quando eu tinha 12 anos, na estação de trens de Milão, eu estava lá, não me lembro por quê, foi esperar alguém que vinha, não sei o quê, mas enfim, foi abordado por um cara que me explicou, que me pediu onde é que estava o Piccolo Teatro em Milão. Eu lhe expliquei, estava lá perto do Duomo, via Torino, bom. E daí ele me disse, não, porque ele tinha uma troupe de teatro, uma companhia de teatro, que fazia representações nas escolas e que eu parecia potencialmente um grande ator. E que, portanto, se eu aceitasse, eu viajaria com eles pela Itália inteira. Então, me ofereceu uma chocolate quente, sentamos, pegou o meu telefone, dei o meu telefone, voltei para casa, feliz, dizendo para minha mãe, vão telefonar, eu vou sair, eu vou ser ator. Minha mãe disse, deixa que eu vou responder ao telefone. Não, digo isso porque essa margem de risco, ela sempre existe. E, de alguma forma, nós temos que pensar o seguinte, o sexo não vem de dentro, o sexo sempre vem de fora. Nós somos acordados pelo sexo sempre de fora. Sempre pelos amiguinhos, pela amiga, por algum adulto, pelas pessoas dentro do nosso quadro familiar. A sexualidade nasce assim, e sempre com uma certa dose de violência em cima do que é um momento do nosso desenvolvimento. O problema é esperar que, não é o caso de se arrancar os cabelos quando isso acontece, o problema é esperar, sobretudo, que seja quanto menos traumático possível, digo, num sentido que não comprometa a vida futura. Bom, enfim, isso era uma espécie de resposta à segunda pergunta. A terceira era...
A vivência da fantasia, né? A pessoa tem uma vida reprimida, tal, e ali é a possibilidade de uma experiência. A minha experiência é contrária, ou seja, ao contrário no sentido seguinte, que isso abriu realmente uma possibilidade de expressão que não existia sob nenhuma outra forma antes. A internet foi... Não é negativa essa observação, estou dizendo dessa possibilidade. Claro, né? E sobretudo, isso foi e continua sendo para realmente muitas pessoas, a possibilidade de entender que eles ou elas não são monstros, né? Porque é muito fácil falar dessas coisas em Campinas, em São Paulo, e caramba, mas se você mora numa pequena cidadezinha do Acre e tem fantasias minimamente divergentes, digamos assim, você rapidamente pensa que você é o único maluco doente do pedaço, né? E descobrir, é só a partir de 95 que, se você tiver um computador e um Google, é capaz de saber imediatamente que tem milhões de pessoas mundo afora que têm ideias parecidas. Não pouco importa que você possa realizá-las ou companhia, mas isso já é uma dimensão de conforto subjetivo muito grande, né? E eu acho que isso levou ao redor de cada fantasia sexual, você tem a internet é um negócio infinito, né? Você tem uma quantidade de blogs, por exemplo, de pessoas falando do que experimentam a cada dia, do que fazem, não fazem, mentindo, inventando, contando como experiências, coisas que são apenas fantasias, justamente, mas é uma massa de expressão das particularidades dos desejos sexuais possíveis que nunca existia. Eu acho que, 15 hoje desmaiaria abrindo uma página de internet, porque realmente está muito longe do que ele podia imaginar que um dia fosse possível dizer sobre a sexualidade. Você, cadê? Pronto, diga. É natural a perversão numa sociedade que não tem restrições sobre suas vergonhas, como a sociedade indígena? Porque a gente vê hoje que a nossa sociedade tem esses tipos de perversões porque é restrito, sim, várias coisas. Você não pode se citar, e aí ela acaba se citando de várias formas estranhas. Uhum. Escute, o problema é o seguinte, que o que um antropólogo lhe diria é que não só prática, mas teoricamente não existem sociedades sem interditos, sem proibições. Eles podem ser, claro, muito poucos, claramente enunciados, interditos de tipo, por exemplo, tem um certo tipo de laço de parentesco que não pode ser confundido com um laço amoroso, sei lá, bom. Uma dimensão do interdito do incesto, mas uma sociedade sem interdito é como se lhe faltasse um alicerce para poder organizar todo o mundo num mínimo de organização que torna uma sociedade possível. Então, isso, bom. Segundo, a sexualidade indígena, aí tem outras coisas, né? São as coisas tipo o que acontece com a sexualidade na nudez, por exemplo. Bom, na nudez, na nudez, entre aspas, natural, que seria, bom. Certamente existem caminhos de erotização que são diferentes, mas eu não acredito que exista uma sociedade que, pela sua grande, excessiva liberdade, excessiva em termos, não, grande liberdade, não se trata de criticá-la, não produziria fantasias sexuais.
Bom, um bom livro para começar a pensar sobre essa questão é o livro de Margaret Mead, que se chama Coming of Age in Samoa, Crescendo nas Ilhas Samoa, que não existe mais, né? Porque desde esse livro de Margaret Mead vivem em Samoa mais antropólogos americanos do que nativos, né? Então, para cada nativo tem 3 estudantes de antropologia lhe perguntando o que ele fez aquele dia. Então, fica um negócio chatérrimo, mas... não estou apenas exagerando, é assim mesmo, mas você não encontra um índio nas Ilhas Samoas que não tenha sido já entrevistado por um estudante de doutorado americano, pelo menos uma vez, não tem nenhum. Então, e deve ter fila para os que estão nascendo, sabe? Tipo, mas é interessante porque Mead foi para lá exatamente com essa ideia de que existiria lá um grau de liberdade que produziria um universo sexual muito diferente. E talvez seja um universo sexual diferente, mas mesmo assim não é um universo sexual sem fantasias sexuais. Claro que, sabe, as nossas fantasias sexuais são... Por exemplo, as nossas fantasias sexuais são muito diferentes das fantasias sexuais dos próprios ocidentais antes do século XVIII, XVII. Mudaram fortissimamente. No fim do século XVIII, o que aconteceu de absolutamente radical na cultura ocidental é que, de repente, o caminho do poder político, do poder real, se abriu. Se abriu no sentido seguinte, que não era necessário que... Ou seja, o lugar onde você tinha nascido não prescrevia qual seria o seu poder político futuro. Né? Se passou de uma época onde, você nasceu, sei lá, marquês ou marquesa, portanto, tem um lugar fixo na sociedade. O que você vai fazer não tem nenhuma importância, você pode sonhar, não sonhar, se desesperar, vai ser aquilo. Muito bem. A partir do fim do século XVIII, não, isso aí passa a não valer mais, ou seja, o poder se torna um objeto de fantasia para todo mundo. Qualquer um pode fantasiar com o poder que ele pode vir a ter. Eu sou judeu e sonho em ser o primeiro-ministro da Rainha da Inglaterra, isso, a partir do fim do século XVIII, é pensável, tanto que no século XIX alguém que é de Israel e se torna primeiro-ministro da Rainha da Inglaterra, e ele era judeu, coisa impensável 100 anos antes. Mas, então, o poder se torna erótico. No fim do século XVIII, existe um enorme escritor, cuja função central na cultura ocidental é negligenciada, porque ninguém entende qual é a importância dele, mas que é Sade, que é o cara que se dá conta que o poder se tornou totalmente erótico. E a partir daquela época, não pelo que ele escreveu, mas de fato, o poder e o sexo e o erotismo se misturam de tal forma que praticamente não existem mais fantasias sexuais que não sejam atravessadas pela fantasia de poder. Poder não é nada, não é preciso que sejam as fantasias de, sei lá, Christian Grey, para quem está lendo, e L. James. Não é preciso que passe por açoitas e cordas, mas é aquela coisa, que existe uma distribuição de poder na relação sexual e ela é erótica enquanto tal. Bom, só para dizer que as fantasias mudam, evoluem, são culturais, sim. Contardo, boa noite. A gente está transmitindo ao vivo agora no site da CPFL Cultura, o tema sexo virtual, né? Vieram várias perguntas aqui, na verdade eu vou fazer uma e pedir um comentário sobre um livro, que você deve até saber até que livro que é. A pergunta é a seguinte, o que acontece com o sexo virtual que se realiza na vida real? Começar na rede e terminar na cama é frustrar a fantasia? É a pergunta da pessoa aqui. E pediram comentário sobre o livro 50 Tons de Cinza. Eu estou falando dele, não parei de falar. Escuta, não, pelo amor de Deus, eu acho que a gente não tem que excluir nenhuma possibilidade de começar na rede,
e terminar na cama é ótimo. Também começar na cama e terminar na rede pode ser. Eu estava falando disso antes, da possibilidade de começar na cama e terminar na rede, que dá uma pimentada, mas não só, mas além do mais, as estatísticas dizem, não me lembro mais quanto, mas é bem significativo. Mais de 10%, acho, dos casamentos nos Estados Unidos se originam em relações de pessoas que se encontraram online. Então, isso é enorme, é muita gente. Por que não? Quer dizer, se encontrar na rede, se encontrar na balada, se encontrar no, como é que se chama, o blind date organizado pela amiga ou no casamento da tia, que diferença? Nenhuma. Então, não acho que seja frustrante. Acho que, em geral, o fato de ter começado na rede seria mais positivo, porque supõe uma espécie de fala inicial mais interessante, talvez menos inibida. Agora, 50 tons de cinza, tudo bem. A única crítica que eu tenho aos 50 tons de cinza é aos 2 volumes seguintes, porque eu li os 13 numa semana. Então, escrevi uma coluna sobre os 3, aliás, foi um dos primeiros, na época em que todo mundo estava cuspindo em cima, alegremente, achando que era de terceira. Eu escrevi dizendo que tinha me divertido muito. A única coisa que não funciona para mim é completamente marginal, mas como estamos falando de sexo virtual, imaginar que a Anastasia, que é a menina, enfim, de 20 anos, 21 anos, aos 21 anos recebe hoje o seu primeiro e-mail, isso francamente acho bizarro. Meu primeiro e-mail, meu primeiro SMS e meu primeiro celular BlackBerry, isso achei que era um pouco tarde para isso, mas devia ser o primeiro da autora, que não deveria ter confundido. Mas tudo bem, a Anastasia é virgem, mas não precisava ser virgem de internet. Não, ela é virgem mesmo no romance, essa é uma dos charmes. Não, acho, eu não vou dizer como é que acaba a trilogia, porque não vou estragar, né? Só saiu o primeiro volume, não vou. Mas o meu comentário é só colocar no Google o meu nome e depois E.L. James, algum blog, vários blogs repercutiram uma coluna, a pessoa pode ler tranquilo. Pronto. Contardo, queria dizer que eu gostei bastante do que você disse sobre o Facebook nada mais ser, talvez, do que o meio pelo qual a coisa que já acontecia se expressa, né? As mesmas relações assim. Agora, por exemplo, a gente ouve falar que nos anos 50 existia gente que se excitava com catálogo de lingerie, porque não mostrava muito. Aí, anos 80, você... Ainda tem. Exato, isso, assim... Aí, o outro ponto é, por exemplo, nos anos 80, você tinha hora certa para ver, sabe, a sessão privê na TV. Claro. Hoje, a internet, você tem acesso a praticamente o dia inteiro, se você quiser. Então, assim, se isso não acaba elevando a barra do que, sabe, da excitação, como se fosse uma droga, de você precisar de mais conforme o tempo para te excitar, entendeu? Se isso não acontece assim, queria saber o que você acha. Escuta, o desejo é um negócio tão bizarro, né? Porque entendo perfeitamente do que você está falando. Ao mesmo tempo é curioso, tem, por exemplo, justamente na própria internet, por exemplo, existe um público para vídeos. E hoje a gente fala isso, né? É evidente que vai ter alguém hoje à noite que vai no Google e procura, né? Para vídeos de mulheres fumando. Você já viu esse? Não acontece nada, não estão peladas, não está fumando de lugares bizarros, não, está fumando, normalmente, fumando um cigarro, pronto, só isso. Não é aquela coisa... Não, e existe um culto erótico.
da mulher fumando. Eu ainda não consegui entender. Realmente, imagino uma série de explicações possíveis, né? Porque existe até uma certa fascinação, não sei se é uma fascinação que tem a ver com o próprio fato de ser uma atividade que contraria o higienismo dominante, né? Tem a ideia que alguém está fumando é alguém que coloca, de alguma forma, um prazer acima da duração da vida, o que por si só pode ser uma fantasia erótica, mas eu não sei se é só isso. Tem uma coisa que tem a ver com o cigarro, com a fumaça, não sei o quê. Bom, isso só para dizer que isso, meu Deus, era uma coisa que... E, de fato, a gente se dá conta que existia alguma coisa desse tipo de fetiche na relação com as grandes hollywoodianas que, claro, fumavam, né, nos filmes dos anos 50, 60 e companhia. Não, digo isso só para dizer que, por um lado, claro, você entra sei lá, num site como YouPorn, por exemplo. Bom, tem absolutamente tudo que você quiser. Bota um search, né? Pode ser de baixo, de esquerda, de cima, fazendo aquilo, outro, bom, tudo bem. E saem 400 vídeos. É verdade, mas o engraçado é que não é obrigatório que a fantasia se pegue no escancarado, porque a fantasia é quase sempre ligada a um detalhe, é uma coisa, sabe, tipo... bem específica e é um detalhe que não é necessariamente aquela parte de corpo exposta, é tipo um olhar. Bom, tipo, então, você pode ter tudo à mostra, mas se falta aquilo, aí é tipo açougue. Então, não sei se resolve essa quantidade de... Mas, bom, é uma questão, de qualquer jeito, sem dúvida. Imagina, quando eu era criança, eu ia de férias na casa da família da minha mãe, que era numa região da Itália que se chama Le Marche, que é na altura de Roma, mas do lado do Adriático, e numa cidadezinha chamada Montegranaro, que é uma cidade linda e companhia. Tinha esse casarão antigo, que a família teve no passado um cardeal, coisa que é uma coisa importante, cardeal, família. Bom, ele não teve filhos, ele teve um cardeal. Não quero que vocês pensem coisas erradas. O cardeal era bom. Mas então existia uma coisa onde eu dormia, era uma coisa chamada o quarto do cardeal. O quarto do cardeal tinha alguns afrescos péssimos, afrescos do fim do século XVIII, sem nenhum nada. Eu teria pintado de branco direto, ainda hoje pintaria de branco direto. Não, na época não. Na época eu gostava porque eram anjinhos meio nus. Eu achava aquilo erótico de não conseguir dormir, entendeu? Então, claro que hoje você fala isso para, sei lá, o meu enteado que tem 9 anos, tem acesso à internet, anjinho erótico. Só que, por favor. Boa noite. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Diga. O sexo virtual, ele pode ser caracterizado como uma infidelidade conjugal? Muita boa pergunta. Eu não vou poder responder porque eu não quero criar problemas para ninguém. Não quero nem criar problema em casa para um monte de gente, nem, por outro lado, não quero também desculpar ninguém. Não, estou falando isso porque isso é um tema extremamente polêmico nos casais. Não é uma discussão teórica, essa é uma discussão que acontece. Sabe, a minha impressão é que a maior traição nos protestos, que engraçadamente nos protestos que eu conheço são mais protestos femininos.
pela atividade informática noturna do marido, não tem tanto a ver com o fato... Claro, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o cara ter... vamos admitir que se trata de um homem. Mas poderia ser uma mulher. Aliás, não, nesse último caso tem várias mulheres também. Mas alguém tem uma relação pela internet, construída pela internet, com outra pessoa, que acaba se caracterizando como uma relação sexual amorosa. Isso é uma infidelidade. Lamento muito, sinto, né? Mas isso é uma infidelidade. Bom, porque você está se relacionando com uma... Bom, agora, olhar, sei lá o que, na internet, isso não acho que seja uma infidelidade. O problema maior do parceiro ou da parceira nessa altura é que você fica no computador em vez de vir para a cama. Esse é um problema. Isso é realmente o maior problema. Porque isso é geralmente um índice de que alguma coisa realmente não está funcionando. Você imagina o que eu vou acabar dizendo depois desse segundo copo. Mas é que essa é uma queixa muito grande, que o computador se tornou a versão high-tech da dor de cabeça, entendeu? Quer dizer, vamos para a cama, senão eu tenho que ficar um momento, não tem uma coisa que eu tenho que fazer lá. Eu tenho que fazer uma coisa no computador. E aí vai até 3 da manhã. E quando chega lá, não, mas cheguei, você já estava dormindo. E essa é uma outra coisa. A informática se tornou uma... Mas aí é uma desculpa, mais do que outra coisa. Aí o problema do casal é um problema deles, mais do que da ordem de uma infidelidade propriamente dita. Mas essa questão de ser uma relação virtual caracteriza a infidelidade, eu acho que... Escuta, sabe, no fundo, é um problema, porque eu não curto muito essa coisa de infidelidade, mas num sentido que não tenho... Eu quase não sei o que é ciúmes. Não conheço. É uma emoção que me é muito, muito estrangeira. E, aliás, uma falha, porque na empatia... No meu trabalho de terapeuta é um problema. Não entendo muito bem o que acontece com alguém que é ciumento. Então, tenho uma dificuldade com isso. E não estou dizendo eu tenho razão, é assim que é preciso ser. Não sei, mas é uma coisa que eu... Bom, então, lhe responder dizendo o que eu acharia uma infidelidade se a minha parceira fizesse, efetivamente não funciona, porque a minha tendência seria, se eu descobrisse isso, tentar transformar isso numa boa razão para transar com ela na hora. Falando nisso, quando caiu aquele falando nisso, digo, nessa pergunta isso não tem nada a ver, mas só para aliviar um pouco, porque essa coisa de sexo é pesada, mas quando essa coisa do que eu diria, tudo o que eu posso dizer, no final o que eu sentiria, eu faria, mas quando caiu, infelizmente, aquele avião que saiu do Rio e ia para Paris, vocês se lembram isso, alguns anos atrás, aí teve não direi qual, mas teve um canal de televisão que quis absolutamente me entrevistar para me perguntar, coisa que eu soube quando chegaram no meu consultório, me perguntar, porque na época se pensava que o avião tinha caído durante um certo tempo, as pessoas sabendo, parece que não foi nada disso, ninguém se deu conta de nada, mas enfim, queriam saber, naqueles 2 minutos de queda, o que as pessoas tinham pensado. Aí eu disse a mesma coisa, disse, olha, o máximo eu posso lhe dizer o que eu imagino que eu teria pensado naqueles 2. Então, ótimo, então o que você teria pensado?
Eu disse, e nunca passou essa entrevista na televisão, eu disse, olha, eu teria pensado que merda que parei de fumar, né? E, bom, nunca passou. Bom, tudo bem. Vamos em frente. Não sei se lhe respondi, mas é um terreno minado. Eu acho que a decisão de saber o que realmente é uma traição é uma decisão do casal. No fundo. De acordo com o casal. Não existe uma linha divisória entre olhar, fazer o sexo virtual na televisão, e assistir televisão, na internet, e aquilo caracterizar, então, uma infidelidade que resultaria a separação do casal, o motivo da separação do casal. Escuta, se alguém não aguenta aquilo, isso pode produzir uma separação. Esse é o problema. Mas não é obrigatório que alguém não aguente. Então, essa suportabilidade ficaria no casal. Certo. É no casal. Onde é? Opa, oi. Oi, Conrado. Sabe que de vez em quando a gente acorda meio futurólogo, né? Então, pensando nesse assunto, assim, às vezes me vem à cabeça. Assim, tem dia que você acorda bem moralista, fala, a banalização do relacionamento virtual, a facilidade de se encontrar sexo, vai levar aonde? Né? No dia que você está moralista, você fala, poxa, vai ter uma grande rotatividade de parceiros, vai aparecer um monte de doenças, e a longo prazo, isso vai levar ao sentido contrário. As pessoas vão ficar com medo, não vão procurar relacionamentos duradouros. Né? Já no dia que você acorda romântico, você fala assim, não, a longo prazo, isso vai ajudar a descomplicar as relações, então eu posso entrar no relacionamento com uma expectativa que não precisa durar muito para ser feliz, ser intenso, etc. Então, pode ajudar nisso. Né? E outros dias você acorda super racional e fala assim, não, isso vai ajudar, vai facilitar no futuro, sexo vai ser totalmente descomplicado, então eu vou poder... Isso não vai acontecer. Vou poder considerar, ao invés de eu sair para uma academia correr na esteira, eu vou sair para uma academia de sexo, 1 hora de sexo todo dia. Né? Então, eu gostaria de saber qual a sua opinião. Dá para fazer futurologia nesse sentido, com essa banalização do relacionamento? Não, escuta, eu acho um pouco na linha do que eu disse. Eu acho que, no fundo mudou muito pouco quanto ao fundo da questão. Digo, mudou muito pouco, estou falando nos últimos, digamos, 15 anos, que são mais ou menos os anos da internet. A gente esquece esse negócio, não tem mais do que isso, né? 95 que começou a ter alguma... Nos parece que isso esteve conosco desde sempre, não é ontem, né? Nada. Né? Então, eu acho que mudou relativamente pouco quanto ao essencial, a não ser de uma maneira que eu acho fundamentalmente positiva. Mas quanto às emoções envolvidas e às nossas aspirações, não sei se mudou muita coisa. Acho que... tudo bem. Mudou muita coisa para as pessoas que eram especialmente isoladas. Facilitou de maneira exponencial encontros que são muito frequentemente fracassados, como sempre foram. E vão continuar sendo, quer dizer, na sua grande maioria. As esperanças de conseguir um parceiro para a vida continuam vivas em todo o mundo. Talvez mais nos homens do que nas mulheres. Os homens são extremamente casamenteiros, como cada mulher sabe. Os homens são grudes, contrariamente ao que eles imaginam e o que eles contam quando se encontram entre eles nas padarias da esquina. Mas o sexo certamente vai ser facilitado no sentido em que se é que é uma facilitação, mas no sentido em que,
vai ter provavelmente cada vez menos fantasias que sejam consideradas como inconfessáveis. A relação entre parceiros se torna, desse ponto de vista, mais interessante, porque não tem nada mais chato do que o parceiro que patologiza a sua fantasia. Sabe aquela coisa, tipo, eu quero transar na piscina. Está doente? Não, isso valeu. Tchau. Acabou. Mas aí acabou mesmo. Faça a mala e vai embora. Não tem remédio isso. Está doente ou então falou disso com o seu analista, que é pior. Bom, mas, então, isso tende, sem dúvida, a diminuir uma aceitação muito maior da variedade sexual. Não significa, por isso, que as pessoas parem de jogar, enfim, cada um de um lado do paredão, mas tudo bem. Por que não? Eu acho que não foram mudanças significativas que a internet trouxe desse ponto de vista, mas talvez a mais significativa de todas sendo a possibilidade de cada um pensar que ele não é monstruoso. Isso sim, isso acho que foi uma mudança muito grande. Sabe, 30 anos atrás, se você tinha uma sexualidade minimamente deviante, ou você vivia em uma província, ou você a reprimia, ou você tinha coragem de subir num ônibus e nunca mais voltar, e ir para, sei lá, São Paulo, Nova York, ou caramba que fosse. Digo porque pode ser uma província norte-americana, ou uma província brasileira, onde quer que seja. Ou então eram as duas possibilidades que sobravam, que tinha, eram essas. Bom, hoje não. Não sei se eu respondi um pouco, mas é que a futurologia é complicada, né? Opa, pronto. Boa noite, Contardo. Meu nome é Sebastião, leitor seu assíduo na Folha. Li lá os tons de cinza da sua crônica. Eu queria comentar alguma coisa de que você falou. Diz que é uma estatística na Inglaterra de que boa parte dos divórcios hoje em dia, 30% a 33%, está se comentando que o motivo foi o Facebook. Sim, o Facebook em particular. Claro. Como causador da separação. No Brasil parece que não é mais obrigatório colocar a causa. Outra questão que você falou do açougue, eu acho isso muito interessante. Porque a cultura da imagem perfeita, do Photoshop, uma conversa que a gente estava tendo aqui na mesa, da cirurgia plástica e da imagem perfeita, é uma cultura de açougue. Né? O quanto você tem de gordura em tal lugar, o quanto você é mais velho ou mais novo. E parece que o Facebook, de alguma forma, acaba estimulando esse tipo de transformação artificial. Né? Então, ninguém envelhece, todo mundo é feliz, sorrindo o tempo inteiro. E, diante disso, né, a minha questão é o seguinte, a internet, o Facebook, as redes sociais, os relacionamentos virtuais não estão nos colocando, né, e eu acho que daí vem o desconforto e vem assim, a grande questão hoje, né, diante de uma outra lógica de procura, de busca. Né, não é mais o corpo, né, no sentido do amor romântico, que era o corpo que contava. Você encontrava alguém, via alguém, ainda que às vezes via muito pouco, mas via, né? E hoje nós estamos numa lógica de mercado, né, onde se há muita oferta e se há uma procura, se há uma demanda. E há muita demanda e muita procura também. E isso nos assusta de alguma forma, né, porque isso vai bater no quê? Vai bater na afetividade, na nossa afetividade. Quanto eu preciso para ser saciado do meu desejo? Talvez um encontro. Né, mas eu tenho diante da internet, diante das redes sociais, infinitos encontros. E é um novo tipo de insatisfação. Antes eu escolhia entre 2 ou 3, hoje eu escolho diante de milhares ou milhões, ou aquela que eu nunca vi, que está lá na internet, ou até essa cultura do avatar. Né? Eu sou exatamente aquilo que eu nunca fui, mas eu estou diante de infinitas opções.
E eu tenho a impressão, assim, queria colocar essa questão para você, né? Essa não é uma angústia, né, desse novo formato dos encontros amorosos, né, que de fato, assim, como é que eu vou escolher diante de tantas opções? Escute, primeiro, sim, não sei se talvez uma estatística de 30% de divórcios causados pelo Facebook. Aí o problema é saber o que é o causado, porque Mas eu posso imaginar facilmente que isso aconteça por várias razões, porque você no Facebook dá elementos da sua história, porque, por exemplo, uma coisa totalmente tradicional, duvido que ninguém tenha tido essa experiência, ninguém que esteja no Facebook, que não é o meu caso. Eu tenho um Facebook, mas é falso, não sou eu. Então, mas tem um Twitter, aquilo sou eu, mas o Facebook não. Mas é o seguinte, tipo assim, as pessoas são reencontradas por um antigo camarada de, sei lá, de colégio com quem namoraram 15 dias. Que o cara vai lá, sei lá por quê, o cara divorciou aos 45, uma noite está bêbado, não sabe o que fazer, vamos ver o que é a outra. Procura, encontra no Facebook, manda, e aí começa uma relação epistolar que vai andando. Agora acontece que ele mora na Inglaterra, ele mora no Brasil, não tem importância, vão falando até que o marido do outro lado, ou a mulher, eventualmente, enfim, segundo o caso, explode. E faz sentido, mas... ou seja, o Facebook proporcionou uma facilidade de reencontro, por exemplo, que é muito grande, mais do que de encontro casual, porque, na verdade, não tem encontro casual no Facebook. O Facebook não é um catálogo, né? Você vai atrás de pessoas que você sabe quem é, você procura. Amigos dos amigos, fulano, me procura no Facebook e tal. Outra coisa é como a facilidade com a qual, por exemplo, a questão do status, tipo casado, namorando, solteiro, etc., no Facebook, é uma coisa perigosíssima, porque o cara briga, volta para casa e diz, solteiro! Então, na hora, a primeira coisa que vai fazer é colocar aquilo no Face. E aí, imediatamente, claro, a namorada, que não sabia que era ex, vê o Facebook dele a cada noite, né? Então foi lá para ver. Solteiro, filho da puta, solteira! Então, vai. Está uma guerra de autodefinições, que a gente vê muito bem como é que isso acaba mal, né? Fora isso, não sei se isso significa realmente sim, talvez, uma ampliação das escolhas. Talvez, mas eu não acho isso... Não acho que a gente se perca nisso, realmente. Eu acho que... escute, as pessoas que saem do isolamento pelo Facebook têm uma vida socialmente infinitamente mais variada. É um pouco estereotipada, por isso digo que o meu problema são os sorrisos, mas a pluralidade de relações possíveis eu acho incomparavelmente maior do que... Escuta, eu não sei, mas para a minha geração, por exemplo, eu não tenho nenhum, ainda por cima tendo mudado de país, sei lá, 4, 5 vezes, mas eu não tenho nenhum contato com antigos camaradas de escola, de colégio, mesmo de faculdade, mas nenhum contato. Não sei onde eles estão, o que eles fazem, não estou nem certo se eu seria capaz de reconhecer se estivesse aqui hoje à noite. Isso, por exemplo, não é o caso em absoluto dos meus enteados, do meu filho. Não, ao contrário, está tudo lá. Está tudo lá, fios puxando por todos os lados, os ex-amigos do colégio, da faculdade, do estágio.
Então, tudo bem, não são relacionamentos intensos, mas eles estão no Facebook, que significa o quê? Que o cara sabe que ele está namorando e com essa mina aqui que sorri assim, porque está sempre sorrindo, ou então, mudou de profissão, mudou de cidade, você está... esse tipo de expansão do relacionamento eu acho interessante. Agora, uma coisa que é verdadeira é o seguinte, que pelo que eu entendi, pelo que eu vejo, sobretudo nos jovens, e imagino que quem tem a experiência disso, é que manter o Facebook é preciso de tempo, né? Você tem que dedicar algum tempo àquilo. É preciso entrar a cada dia, se possível, é preciso responder, ver o que postaram no seu muro, na sua parede, o paredão, como é que se chama em português, não sei, o wall. Linha do tempo? Tá. Então, é preciso ver o que postaram, responder, se for o caso, ou não responder, excluir alguém. É trabalho. É trabalho. Não sei, mas acho que duvido que menos de 1 hora por dia você consiga realmente manter um Facebook. Mas tudo bem, respondi mais ou menos. Onde? Opa, pronto. Boa noite, meu nome é Soraya. O que eu gostaria de falar é o seguinte... Soraya. Com tantos acessos assim, às mais diversas modalidades sexuais que as pessoas compartilham na internet, que existem, coisas que a gente nem imagina, você acha que para pessoas que têm até tendências estranhas e acabar achando até coisas mais estranhas ainda na internet, você acha que isso até vira um transtorno? Essas pessoas acabaram... psicologicamente, vamos dizer assim, havendo mais problemas, mais transtornos, porque ela acaba ficando descobrindo mais as bizarrices na internet. Você acha que isso aliviou as pessoas de descobrirem que elas não são tão estranhas, que existem pessoas com as mesmas manias, fetiches que elas, e, vamos dizer assim, em certa parte, essas pessoas se sentiram melhor e hoje até seus problemas se sentem melhor em relação a isso? Não, eu acho só decididamente pela segunda possibilidade, que as pessoas pararam de se odiar em alguma medida por causa disso, ou seja, de alguma forma conseguiram descobrir alguns termos de negociação possível com o seu próprio desejo. A gente não tem uma ideia muito clara, a não ser quer dizer, as pessoas não têm uma ideia muito clara de qual é o registro de sofrimento de alguém que acha que o seu desejo é inaceitável. Eu conheci uma adolescente que estava tão desesperado pelas ideias sexuais que ele tinha que se cortou o pênis. Se cortou definitivamente, não é que se cortou um pouquinho, se cortou. Bom. Aí o que significa se amputar, se dá para dizer assim, a frio, ou seja, sem nenhuma anestesia, nem nada disso. É bom se lembrar dessas coisas, porque isso dá uma ideia do que talvez possa acontecer cada vez menos. Então, desse ponto de vista, eu acho que esse tipo de presença pública da diversidade do desejo, eu acho isso muito positivo.
muito positivo de todos os pontos de vista, inclusive não só do ponto de vista da violência da gente contra nós mesmos, mas também da violência contra os outros, né? Todos os estudos estatísticos mostram que nos lugares, isso hoje não faz mais sentido graças à internet, mas no passado fazia todo sentido, mas todos os lugares, os países, por exemplo, nos quais a pornografia era liberada, eram os países onde havia menos estupro e menos violência sexual. Então, são dados que é bom não esquecer, enfim. Opa, pronto. Contado, para encerrar o programa Sexo Virtual, uma pergunta da internet. A Mariana Barioni... O programa de sexo virtual é uma expressão. Este programa. A Mariana Barioni, ela te pergunta o seguinte: por que temos tanta vergonha de expor nossas fantasias com o parceiro? Digo parceiro, marido ou namorado. Por que com quem não temos nenhum envolvimento é mais fácil? Ela tem toda a razão. É uma pergunta pelo menos que se funda numa realidade. Era, aliás, pensando nisso, que eu sugeria a passagem da cama para a rede, no sentido de Você sabe que existem mesmo casais, por exemplo, que quando devem se falar coisas muito importantes, falam por e-mail, né? Coisas realmente importantes são e-mails. Porque aparentemente aquela mediação permite de ultrapassar alguma barreira. O problema é que, para responder à pergunta de... Como é o nome dela? Mariana? Para responder à pergunta de Mariana, eu sou de uma maneira... Porque isso é, francamente, tipo um tema em si, para uma noite inteira ou várias. O problema é que o amor e o desejo não tem nenhuma razão de princípio de ir juntos. E é muito frequente que o amor atrapalhe o desejo e o desejo atrapalhe o amor. O amor é baseado na idealização do outro, que é alguma coisa que o torna, ao mesmo tempo, quase perfeito, mas justamente intangível, um negócio que eu não posso estragar, não posso tocar. E o desejo é uma outra história. O desejo é uma coisa que arranca pedaços. Então, é muito complicado arrancar pedaços. Estou falando metaforicamente. Não é? Mas é complicado arrancar pedaços de um outro que a gente idealiza e ama. Então, eu acho que a pergunta que ela coloca está nesse mesmo capítulo. Como é difícil numa relação amorosa falar das fantasias sexuais da gente e escutar as fantasias sexuais do outro. E de vez em quando alçar a bola para o outro cortar, né? Porque senão também só falar e escutar não tem graça. É uma metáfora, levantar a bola para o outro cortar, é uma metáfora, não? Dizendo que a gente deveria ser capaz de participar das fantasias do outro e vice-versa. Tá bom? Bom, Contado, acho que nós encerramos então o dia de hoje. Nós lembramos que Contado está aqui para autografar os livros que estão aqui à disposição. Realmente. Obrigado por ter jogado essa luz nos nossos desejos. É sobre escuridão, espero. Obrigado.
Lembramos a todos vocês que na semana que vem nós damos continuidade a esse módulo com o historiador Leandro Carnal, com o tema Os Velhos e os Novos Pecados. E também, amanhã, nós temos uma programação de música erudita com o duo Joaquim Abreu e Paulo Paz.